informação de que o Flamengo prepara uma investida para contratar o goleiro Gabriel Brazão. A matéria do Caio Mota e da Letícia Marques, que diz que o Flamengo vai às compras e já tem um alvo definido, o Gabriel Brazão, com a saída iminente do Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. O goleiro do Santos é preferido da diretoria do Flamengo. O Flamengo está ciente das pretensões financeiras do jogador de 25 anos, lembrando que esse jogador é o atual goleiro titular do time do Santos. O Flamengo já teve interesse no meio da temporada nesse goleiro, no entanto, ele acabou ficando no Santos, e diz o sinal positivo dado pelo goleiro para os valores apresentados no meio do ano, quando o Flamengo buscou um nome até mesmo para permitir a liberação de Matheus Cunha. Reforça o otimismo dos cariocas com acerto com o atleta. O clube não tem pressa para negociar com o Santos, até por entender que a prioridade de ambos nessa semana está no Brasileirão. E saiu também a matéria de jornalista que cobre o Flamengo no GE, mas também saiu do Santos falando sobre o Gabriel Brazão, que diz: Santos promete dificultar nova investida do Flamengo para contratar Gabriel Brazão. A matéria é da Ana Canhedo e do José de Cá do GE, que diz que o Santos vai dificultar qualquer nova investida do Flamengo para contratar o Gabriel Brazão, goleiro. O jogador é considerado, a princípio, inegociável pela diretoria, que não recebeu contatos dos cariocas até o momento. O Santos tem 60% dos direitos econômicos do goleiro, o restante pertence à Inter de Milão. Acho que uma das coisas é o Flamengo precisa contratar, sem dúvida nenhuma, um goleiro para ser um concorrente ali com o Rossi. O interesse do Flamengo no Gabriel Brazão faz sentido na questão de ele é um goleiro, acho que ele tem 25 anos, é um goleiro que, para goleiro, é de certa forma até jovem. Só que a questão o Gabriel Brazão é um goleiro que tem um bom jogo com os pés. Eu não vou entrar nem na questão de valor, porque eu acho que ele não tem nem valor. Se a resposta for sim, beleza, ele é um goleiro que faz ótimas defesas, é um goleiro que tem ido muito bem no Santos, desde que se tornou titular da equipe. Mas assim, tem que ser um goleiro que jogue bem com os pés. O Flamengo é um time que gosta de fazer a saída de bola ali de trás, com o goleiro participando das jogadas, iniciando a jogada junto com os zagueiros, com os laterais. E se o Flamengo contratar um goleiro que não tem um grande saída de bola ali na questão de sair jogando com os pés, eu acho que não faz muito sentido. Então eu vejo assim, se o Gabriel Brazão for esse goleiro que faz uma boa saída de bola com os pés, beleza, pode contratar, que é um bom goleiro para fazer defesas. Mas assim, acho que se o Santos dificultar muito para contratar ele, pedindo um valor muito alto, eu acho que o Flamengo tem condições de buscar outro goleiro, um goleiro que tenha um jogo com os pés bom e por um valor mais baixo do que o Santos pode pedir. Então assim, nesse momento eu olho para essa contratação, ou essa possível, quem sabe, contratação do Flamengo, assim, se contratar bem. Se não contratar, também tá bem. O Flamengo tem totais condições de buscar outro goleiro, um goleiro inclusive com mais qualidade, com a saída ali no jogo com os pés, porque o Gabriel Brazão, como ele joga no Santos, e o Santos hoje é um time que tá brigando contra o rebaixamento, a gente fica não tem muito como a gente conseguir ver se ele realmente tem um bom jogo com os pés. Porque o Rossi no Boca Juniors era parecido. O Rossi é um goleiro, você vê, o Rossi agora é um goleiro, um dos melhores jogando com os pés. Só que no Boca Juniors, ele quase não fazia ali o saída de jogo com os pés. Fazia. O negócio ali era quase um monte de chutão pro alto, pro ataque, bola pra frente, que a gente não conseguia ver isso. Agora, pode ser que seja o mesmo caso do Gabriel Brazão, por jogar numa equipe que tenta na maioria das vezes fazer a saída de bola, então é chutão pra frente, pra tentar não correr o risco de perder a bola ali no campo de defesa e sofrer o gol. Joga num time que hoje tá brigando contra o rebaixamento. Então assim, acho que, volto a dizer, se o Flamengo contratar ele, bem. Se não contratar, eu acho que o Flamengo tem totais condições de contratar outro goleiro, ainda mais se o Santos pedir um valor muito alto por essa contratação do goleiro Gabriel Brazão. Bom, vamos lá. O que eu penso do lado positivo do Gabriel Brazão? A gente tá falando de um goleiro jovem, de 25 anos. Sim, para goleiro é jovem, 25 anos é um goleiro jovem para a posição. Ele tem potencial, é bom destacar, Gabriel Brazão tem potencial sim. Dá para dizer que o Gabriel Brazão é um goleiro que tem, na minha opinião, pontos positivos do Gabriel Brazão é um goleiro que tem muito reflexo, a reação dele é muito boa. E ele também faz defesas que dá para dizer que pouquíssimos goleiros do futebol brasileiro conseguem fazer. O Gabriel Brazão é realmente um bom goleiro debaixo da meta. Eu considero ele um bom goleiro debaixo da meta. Mas vamos lá, eu acho que o Gabriel Brazão, um goleiro limitadíssimo na saída de bola, limitadíssimo. Ele é assim como
praticamente todos os goleiros do futebol brasileiro, o ponto mais fraco é a saída de bola. Ele é completamente atrapalhado para sair do gol. Tem hora que ele precisa simplesmente entender fica debaixo do gol, não precisa sair. O gol que o Flamengo marca no Santos, no jogo do Maracanã é o exemplo dele, ele sai completamente perdido, não chega nem perto de tocar na bola, e aí o gol fica completamente aberto. Completamente. Então, assim, o Gabriel Brazão, ele é muito atrapalhado para sair do gol. Talvez seja pela idade, talvez seja porque ele ainda está no princípio da carreira, ele ainda precisa entender os contextos e os momentos dentro do jogo de futebol, mas ele é muito atrapalhado para sair de dentro do gol. Eu fico impressionada como ele se atrapalha para sair de dentro do gol em cruzamento. E assim, cara, o goleiro tem que ter noção do momento do sair e não sair. Inclusive, a gente até no Flamengo muitas vezes debate. Rossi, calma. Se não dá para sair para pegar a bola, fica dentro do gol. Porque um dos gols que o Rossi tomou nessa temporada, que muita gente considera falha, é o Rossi tentando sair totalmente errado, no jogo do Ceará, e o Ceará empatando a partida. Então, assim, contratar mais um goleiro que tem uma deficiência no jogo aéreo me incomoda. Sinceramente. Mas ele é um bom goleiro debaixo da meta. O Flamengo não. Para times que lutam contra rebaixamento, para times que ficam no meio da tabela, esse tipo de goleiro serve. Para times que lutam para ser campeão e que precisa entender que o goleiro precisa sair do gol, o goleiro precisa jogar com os pés, eu não sei, tá? Então, assim, primeiro ponto, péssimo na saída de cruzamento. Muito atrapalhado. Ele é muito atrapalhado. Outro ponto que eu quero destacar, o que o senhor Gabriel Brazão toma de gols não vou falar nem cavadinha, de cobertura. O Gabriel Brazão talvez seja o goleiro do futebol brasileiro que mais toma gols de cobertura da Série A. Impressionante a quantidade de gols de cobertura que esse rapaz toma. Saída com os pés. Eu não vou falar que é bom, que é ruim. O Gabriel Brazão é difícil de você analisar, como a Mayara mesmo citou. O exemplo para mim talvez seja o Rossi. O Rossi, eu me lembro de assistir muitos jogos do Rossi no Boca Juniors. E no Boca Juniors, no futebol argentino, melhor dizendo, no geral, fazer muitas saídas com os pés não é muito comum na Argentina. Na Argentina é muito chutão pra frente. Vocês viram aí nos duelos contra Estudiantes e Racing, vocês provavelmente perceberam isso, e talvez o River Plate também, do Galhardo, também é um pouco parecido assim. São muitos chutões pra frente. Os goleiros não tendem a ter... Pode fazer saída de bola com o pé? Pode, mas não é o natural. A maioria das vezes eles jogam no chutão mesmo. Então, você analisar um goleiro por conta da saída de bola com os pés, por exemplo, o Rossi, era difícil. Eu tinha uma visão sobre o Rossi com o jogo com os pés no Boca Juniors e tive outro completamente depois que ele veio pro Flamengo. No Flamengo ele se tornou uma máquina em sair jogando com os pés. No Boca Juniors você olhava e falava, tá, cadê o jogo com os pés dele? Porque praticamente não existia. É o que eu acho do Gabriel Brazão. Não vou falar se ele é bom ou se ele é ruim com o jogo com os pés, pelo simples fato o Santos é mais um dos times que simplesmente busca chutão para frente o tempo todo, lançamento para frente. E aí como você vai avaliar se o goleiro sabe jogar com os pés, sendo que provavelmente o clube pede para o goleiro fazer isso? É difícil analisar. Mas dos poucos que eu vi, não vi nada de especial com o jogo com os pés. Então, se viesse para o Flamengo, ele teria que melhorar cruzamentos na área, ser menos atrapalhado e jogar direito com os pés. Porque no Flamengo, o goleiro que não sabe jogar com os pés não serve. Tem que saber jogar. Só você vê. Rossi sabe jogar com os pés. Diego Alves sabia jogar com os pés. Santos sabia jogar com os pés. Apesar de ser bem atrapalhadinho, também era o Santos, mas sabia jogar com os pés. Então, assim, goleiro, o Matheus Cunha, que está indo no Cruzeiro, sabe jogar com os pés. Goleiro, para jogar no Flamengo, tem que saber jogar com os pés, não é só com as mãos. É claro que as mãos é fundamental. Isso o Flamengo é campeão da Libertadores, muito porque o Rossi utilizou as mãos para poder fazer que o Flamengo vencesse a Libertadores. Mas, assim, todo respeito ao Gabriel Brazão, mas ele me lembra o João Paulo, goleiro do Santos, que hoje está no Bahia. Mesma história. Em algum momento também foi vinculado que o Flamengo tinha interesse no João Paulo. Cadê o João Paulo hoje? Está lá no Bahia, porque perdeu espaço no Santos. Então, assim, esse Gabriel Brazão, João Paulo e o Santos adora fazer esses goleiros. Bons goleiros debaixo da meta, goleiros limitados na saída em cruzamentos, goleiros péssimos com o jogo com os pés, goleiros muito valorizados que quando você vê com o passar do tempo não tem nada de especial. Então, assim, sobre valor, ali não fala sobre valor, acho que saiu informação no meio da temporada que o Flamengo tinha oferecido acho que 8 milhões de euros. Pelo amor de Deus. Com todo...
contratar um goleiro para ser reserva. Eu já falei que desde o início da temporada. Sim, o Flamengo precisa contratar um goleiro para disputar a posição com o Rossi. Eu não estou investindo 8 milhões de euros num goleiro como Gabriel Brazão de jeito nenhum. Se for para investir num goleiro reserva, ele precisa ser mais jovem, até para ter uma diferença de idade em relação ao Rossi. O goleiro precisa ser mais jovem, o goleiro precisa ser muito melhor do que o Gabriel Brazão. Se for para investir um alto valor, 8, 10 milhões de euros, que ele seja mais jovem e que ele tenha muito mais potencial que o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão, para mim, é um goleiro comum. Muito bom debaixo da meta, pode fazer grandes defesas. Muito bom para times do meio de tabela, muito bom para times que vão brigar para não cair, o goleiro que vai tomar 500 chutes dentro de um jogo de futebol. Só que no Flamengo, o goleiro toma 1, 2 chutes por jogo. E ele precisa estar preparado. E ele precisa saber jogar com os pés. E ele precisa saber sair do gol. Então, assim, se o Santos quer um valor enorme pro Gabriel Brazão, sinceramente, procura outra escolha, porque Gabriel Brazão não me anima nem um pouco. Eu não sei se o Gabriel Brazão, por exemplo, caso o Flamengo conseguisse contratar ele, ou, né? Eu não sei se o Gabriel Brazão teria interesse, por exemplo, de, do primeiro momento, ser reserva. Porque hoje ele não chegaria para ser titular. Chegaria ali para disputar a posição ou então para ser reserva nesse primeiro momento. O Gabriel Brazão quer sair de ser titular do Santos ou de outro time, quem sabe se ele sair do Santos e for para outro clube. Ele quer sair ali de ser titular do Santos para se tornar reserva do Flamengo? Eu não sei. Nem todo jogador quer sair de um clube que ele é titular para ir para um outro que no primeiro momento ele vai ser reserva. Pois é. Então, assim, tem essa questão também. Pra mim, se for para investir num goleiro mais jovem do futebol brasileiro, para mim com melhor qualidade, cara, o goleiro do Coritiba. Ele é mais jovem, ele para mim tem um jogo com os pés muito melhor do que o Gabriel Brazão, que é o Pedro Maurício do Coritiba. Ele tá num time que tá indo pra Série A nesse exato momento. Então, assim, não tem esse negócio de ele joga num grande clube, ele vai querer ser reserva? Com todo respeito ao Coritiba. O Coritiba tá voltando pra Série A. Então, assim, o status é completamente diferente. Ele é mais jovem pra mim, ele é mais talentoso no jogo com as mãos, no jogo com os pés. Se for para investir no goleiro, eu prefiro investir no goleiro do Coritiba. E além de que ele com certeza entenderia que, de novo, ele pode querer jogar em outro clube. Acredito eu que tem clubes da Série A interessados nele. Eu acho que o Bahia, inclusive, tem interesse nele. Mas assim, se for para investir alto num goleiro, que ele seja mais jovem, com muito mais potencial, que para mim o Brazão não tem esse potencial todo. Torcida do Santos pode achar. Porque é aquela história, quando você briga pra não cair, qualquer um que faz alguma coisa muito bom, o pessoal já acha que é o craque do campeonato. Então, assim, se for para investir no goleiro mais jovem, com mais potencial, que tem uma diferença maior de idade em relação ao Rossi, eu prefiro contratar o goleiro do Coritiba do que contratar o Gabriel Brazão. Eu deixo bem claro. Gabriel Brazão não me anima nem pelo desempenho dele, nem pelo potencial. Tem potencial? Tem, mas nem pelo potencial me anima. E o terceiro, valor. Santos vai querer um valor enorme. Sinceramente, eu prefiro que o Flamengo vá buscar outro nome no mercado.